Fala pessoal, Prof. Loureiro aqui e hoje a gente vai resolver uma questãozinha do Colégio Naval que diz o seguinte: observe a figura abaixo, play! Considere o quadrado ABCD de lado 4 e um hexágono regular AEFGHI em que o ponto E está no centro do quadrado, maravilha. E o ponto J está sobre o lado BC, a interseção de BC com EF. Assim, assinale a opção que represente corretamente o valor da área do triângulo BJF. Ele quer que você calcule essa areazinha aqui, sabendo que isso aqui é o centro do quadrado. Acabou, é só isso, certo? E aí é o seguinte, pessoal, para a gente resolver essa questão, a gente vai estar precisando de algumas coisinhas, tá? Para trabalhar. Primeira coisa é sobre proporções em triângulos retângulos notáveis. Vocês conhecem isso como seno e cosseno, mas eu gosto mais de trabalhar com proporção. Então, todo triângulo retângulo 30/60 é 2:1 para a raiz de 3, e essa proporção se mantém para sempre, ok? Triângulo 45/45 a raiz de 2, ou seja, esse lado é sempre esse vezes raiz de 2, esse é esse dividido por raiz de 2, e aqui também vale a mesma coisa. Esse é sempre metade desse, esse é sempre esse vezes raiz de 3, e etc. Eu também preciso aplicar isso daqui no triângulo 30/60 no hexágono regular, pessoal. E qual que é a parada do hexágono? Todo hexágono, se você traçar as diagonais dele, ele fica sendo dividido em 6 triângulos equiláteros, certinho? Isso daí, pessoal, faz com que alguns cálculos no hexágono regular fiquem muito tranquilos, como por exemplo o cálculo dessa diagonal daqui. Por quê, professor? Porque repara, se aqui é um X, certo? X, e aqui é 120 graus, que é o ângulo interno do hexágono regular, aqui é 30 e aqui é 30, por quê? Porque é um triângulo isósceles. E se eu traço aqui a minha alturinha, isso daqui pela proporção lá de 30/60 é igual a x sobre 2, e isso daqui então é x sobre 2 vezes a raiz de 3. Logo, você conclui que essa diagonal vai medir x vezes raiz de 3. É isso que eu preciso para essa questão. Ok? E aí, eu preciso primeiramente notar duas coisas essenciais. Vamos voltar aqui para a questão, certo? A primeira coisa que a gente tem que notar na questão, pessoal, é o seguinte: se eu traço aqui a reta EB, repara, a reta EB, acontece uma paradinha, certo? Eu vou chamar a aresta do meu cubo de 2A, eu sei que ele falou que é 4, mas vamos fazer genérico porque a gente é outro nível, certo? Aí isso aqui vai ser 90 graus, mas se eu fizer melhor ainda, se eu fizer assim, ó, certo? Aqui vai ser A e aqui vai ser A, aqui também vai ser A, e AE vai ser então A raiz de 2. Viu o que eu fiz aí? Agora o ladinho do hexágono fica bonitinho, por isso que eu chamei de 2A e não de A, ok? Maravilha, mas disso aqui é 45 graus, certo? Aqui é 90 graus, só que todo esse ângulo daqui, ele é um ângulo de 120 graus, porque é o ângulo interno do hexágono. Mas se aqui já é 90, então esse anglito daqui, ele é de 30 graus, não é isso? Mas peraí, a gente não viu que essa diagonal aqui não faz o ângulo de 30 graus? Ah, rapaziada, então quer dizer que se eu ligo EB, ou melhor, se eu prolongo a reta EB, isso vai bater aqui no ponto G. Por quê? Porque faz 30 graus, e aí vai rolar isso daqui. Então o primeiro ponto é esse, certo? De que o prolongamento de EB bate no G. EB faz parte da diagonal interna aí do hexágono, ok? E a segunda coisa que a gente tem que notar é o que? Repara, eu vou ampliar aqui esse triângulo EGF, tá todo mundo tá bonitinho ele aqui, porque a gente tem que notar uma parada muito interessante. Que parada, pessoal? Se eu ir marcando alguns ângulos aqui, ó, aqui é 30, certo? Aqui é 45, então aqui é 45. Aqui por soma 180 é 105, aqui é 75, e acontecem umas paradas interessantes aqui, ó. EB é A raiz de 2, maravilha. Só que EF também é A raiz de 2. Então quer dizer que esses ângulos aqui, de que EBF é isósceles, então aqui é 75 graus e aqui também 75 graus. Dá para descobrir isso de outras maneiras, tá? Mas aí aqui vai ser então 30 graus, para que aqui também dê 75 graus e EBF seja isósceles. Maravilha! Aqui é
30 graus daqui, certo? Esse ângulo daqui vai ser de 105 para completar 180, e esse ângulo daqui para completar 180 aqui é 45. Professor, e daí? O que você quer que eu note aqui? Eu quero que você veja que o triângulo EBJ e o triângulo BFG têm os mesmos ângulos internos. Então o triângulo EBJ inicialmente é semelhante ao triângulo, seria GEB, né? Então GFB. Só que em que proporção que eles são semelhantes, né? Pô, esse lado EB aqui, ele é a raiz de 2, não é isso? Maravilha, que é igual a EF, não é isso? Beleza. Só que EF é igual a FG, é o lado do hexágono. Então esse lado daqui também é a raiz de 2. Uai, o lado oposto a 105 é a raiz de 2 nos dois triângulos. Então eles não são só semelhantes, eles são congruentes. São semelhantes na razão de 1 para 1. Okay? Então esses dois triângulos eles são idênticos. Eu não vi outro jeito de fazer essa questão sem enxergar isso em primeiro lugar. Tá? A gente vai ver 3 modos basicamente de fazer essa questão, mas todos os 3 que eu enxerguei precisava enxergar essa congruência, certo? Essa semelhança, né? A gente vai chamar de dizer que é L a L, enfim, isso é semelhança de razão 1, ok? Então o primeiro modo, pessoal, é você usar uma fórmula útil diária. Isso aqui foge um pouco aí do escopo aí da Colégio Naval. O terceiro modo eu acho que é o esperado, tá? Então fica até o final do vídeo, porque é o seguinte, ó, o primeiro modo, quando a gente tem um triângulo de AB e a angulação entre A e B, a área desse triângulo é AB seno θ dividido por 2. Isso é basicamente a fórmula clássica de base vezes altura sobre 2, só que remasterizada, certo? E aí, utilizando que seno do suplemento é igual ao seno do ângulo original, a gente tem algumas coisinhas interessantes. Deixa eu sair da frente. A gente fica aí que o seno de 120 é igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. O de 150 é igual ao de 30, que é meio. O de 135 é igual ao de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Legal? Então, a gente sabe isso daqui, certo? Que os triângulos, eles são congruentes, certo? Aqui vai ser 45, né? Os ângulos são congruentes, inicialmente aí no caso L a L, ok? Massa, professor. E agora, o que o senhor vai fazer? Eu não vou nem explorar direito a congruência ainda, eu vou só realmente fazer uma força bruta aqui, porque a gente sabe que EF ainda é lado aí do hexágono, não é isso? EF é lado do hexágono, então ele é a raiz de 2. Então, peraí, segundo a minha fórmula, né, eu tenho BE e tenho EF, eu sei a área de BEF. Mas eu também sei o que, pessoal? Eu também sei a área de EFG. Porque, de novo, lado seno do ângulo. Ou se você preferir, você volta lá para nós do hexágono e faz base vezes a altura dividido por 2, dá no mesmo. O que eu quero que você note, que você veja, é que eu sei calcular a área de BEF e de EFG tranquilamente, ok? Então a área de BEF, certo? Vai ficar igual a isso daqui, certo? Meio de A raiz de 2, todos esses valores azuis aqui são A raiz de 2, seno de 30 dividido por 2, 2 aqui. Então vai ficar A quadrado sobre 2. A área de EFG vai ficar, de novo, meio de A raiz de 2, seno de 120, porque é o anglinho aqui, certinho? E isso vai ser igual a A quadrado raiz de 3 sobre 2. Maravilha? E daí que com isso daqui eu quero que você veja que se eu tenho a área desse triângulo daqui e a área do triângulo todo, eu acabei de descobrir a área de GBF sem ter que calcular a área de GBF, basicamente, porque vai ser o quê? A subtração, certinho? Só que a área de GBF é igual à área de EBJ, porque a gente já viu que eles são iguais. Então, por conclusão, tipo, eu vou ter que essas duas áreas são iguais a isso, certo? E aí eu vou fazer que isso mais a área que eu quero de BJF vai ser igual à área de EFG, que eu também sei. Então com isso, pessoal, e com isso eu consigo tranquilamente, certo, calcular a área de BJF, porque eu tenho isso e eu tenho isso. Eu não vou terminar a conta aqui, porque eu quero que vocês fiquem até o final para verem o terceiro modo, que é o mais legal de todos, ok?
O segundo modo é bem parecido, só que eu vou explorar um pouco mais a congruência. Professor, como assim explorar um pouco mais a congruência? Repara, a gente já aprendeu que esses dois triângulos são iguais, só que eu não marquei todos os lados sendo iguais, que são iguais, equivalentes. Então, oposto a 30 graus, eu tenho BJ aqui nesse rapazinho daqui, é isso? E oposto a 30 graus nesse, eu tenho BF, então BJ é igual a BF. Caraca, o triângulo que eu quero é isósceles, olha que maluquice. Né? A gente já viu isso nos ângulos lá, mas tudo bem. E eu tenho também que EJ é oposto a 45, vai ser igual a GB, não é isso? Maravilha! E daí, professor? E daí que, lembra que a gente comentou que a gente conseguia calcular a diagonal do hexágono com lado raiz de 3? Ah, mas o nosso lado é quanto? Raiz de 2. Então esse tamanho todo aqui, ó, ele vai ser a raiz de 2 vezes raiz de 3, que vai dar a raiz de 6, certo? Então com isso daí eu encontro o tamanho de BG e consequentemente de EJ, não é isso? Que maravilha! Então eu tenho aqui que o BG vai ser a raiz de 6 menos a raiz de 2. Então a raiz de 6 menos a raiz de 2, e isso é igual a EJ. A raiz de 6 menos a raiz de 2. E sem esquecer ainda que o nosso EF, ele é igual a raiz de 2. Agora, para calcular a de BJF, eu vou fazer de novo a nossa fórmula aí do seno, só que eu vou fazer uma subtração, certo? Porque eu vou conseguir calcular tranquilamente a área de BEJ diretamente. Lá em cima eu calculei indiretamente com a área de EFG, ok? Então a gente vai ter aí que a área de BJF é EFB menos EJB, a área de EJ, então a área vai ficar o seguinte: essa daqui a gente já calculou, a raiz de 2 vezes ele mesmo, vezes 130 sobre 2, menos esse daqui vai dar a raiz de 2 menos a raiz de 6 menos a raiz de 2, sendo de 30 dividido por 2, ok? E aí vai dar esse trambolhão todo. Eu não vou terminar a conta de novo porque eu quero finalmente te mostrar o terceiro modo, certo? O terceiro modo vai usar basicamente o que a gente já viu de congruência, deixar aqui bonitinho pra gente, só que vai ter algo a mais, pessoal. Eu não quero usar esse negócio aí de área com seno. Apesar de ser uma fórmula interessante para quem vai fazer esse tipo de prova, eu quero ir só para as origens da parada, certinho? O que eu vou fazer aqui, galerinha? Eu vou calcular JF e vou calcular a altura de BJF. Então JF é muito fácil de calcular, porque isso daqui ainda é o lado do hexágono. Então isso aqui é a raiz de 2. Maravilha! Então JF vai ser o quê? A raiz de 2 menos isso daqui. Então eu acabei de achar o valor de JF como sendo 2a raiz de 2 menos a raiz de 6. Ok, isso aqui eu achei. Só que para calcular a altura de JF, aí que vem a parte interessante. Porque ó, essa alturinha aqui, pessoal, ela faz parte de um triângulo retângulo com um ângulo interno de 30 graus. Então esse lado daqui, pela proporção, é metade da hipotenusa. Esse rapazinho daqui mede a raiz de 2 sobre 2. Então, simples assim, a área de BJF é metade de base vezes altura, ok? Então isso, a área de BJF vai ficar igual a esse rapazinho daqui. Essa é a fórmula com o lado do quadrado sendo 2a, fique aqui muito atento a isso. E na questão, ele disse que o lado do quadrado é igual a 4, certo? Então se o lado é 4 e a gente chamou ele de 2a, quer dizer que a é igual a 2, certo? Substituindo o a igual a 2, a gente acha que a área de BJF é igual a 4 menos 2 raiz de 3. Alternativa C de casa. Um beijo para você e vai estudar.